Bom dia. A segunda palavra que descreve uma mente equipada para os gregos, tá? É a palavra phronesis. A palavra phronesis é traduzida por prudência. E a diferença básica entre sofia e phronesis é que sofia é teórica e phronesis é prática. Sofia tem a ver com o pensamento, com a mente do homem. Phronesis tem a ver com a sua vida, conduta e ação. Aristóteles definiu phronesis como a verdade no que diz respeito à ação em relação às coisas que são boas para os seres humanos. Nicômaco definiu-a como uma virtude da mente por meio da qual os homens podem chegar a decisões sábias sobre as coisas chamadas boas e más em relação à felicidade. Plutarco diz que é aquela virtude que considera o que deve e o que não deve ser feito. O que deve e o que não deve ser feito. Platão definiu phronesis como aquela disposição mental diante a qual julgamos o que deve e o que não deve ser feito. Essa questão de julgamento ela já é em outra sabedoria, mas esse é um conceito platônico, tá? Cícero definiu phronesis, traduzindo-a pela palavra prudência, como o conhecimento das coisas que devem ser buscadas e das que devem ser evitadas. Phronesis é uma virtude extremamente prática. Certo escritor, num dos papiros, fala de phronesis, prudência, que aumenta os bens do homem. Nós precisamos entender que phronesis, então, é aquela forma de se portar diante das pessoas, aquela forma de se conduzir diante das pessoas. É uma coisa muito importante para o cristão não esquecer de um detalhe, de um detalhe que nós estamos como peregrinos aqui nessa terra, tá? E a palavra grega para isso é paroikos, nós estamos como peregrinos aqui nessa terra. Então, se nós não pertencemos a essa terra e estamos como peregrinos nessa terra, nós temos que trazer a forma, a conduta, tá? O modus vivendi do céu para cá. Então, a forma de se portar do cristão nessa terra tem que ser como luz que ilumina, como sal que tempera. E foi o próprio Cristo que disse isso: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. É extremamente feio, eu considero feio, tá? Eu não vou chamar de escandaloso, tá? Escandalon, tá? Se você é um cristão maduro, você não vai se escandalizar, mas no mínimo vai achar feio quando você vê um de seus irmãos ou uma de suas irmãs se portando de uma forma estranha nesse mundo, às vezes de uma forma imoral, tá? Às vezes esquecendo que existe uma regra para vivermos aqui, porque a Bíblia é um livro normativo, é um livro de regras, tá? E vivendo de uma forma totalmente como aqueles que estão no mundo, sendo uma luz embaixo de um cesto. O cristão precisa ter sabedoria, sofia, das coisas de Deus. Logo, se ele tem sabedoria, sofia das coisas de Deus, ele precisa ter também phronesis. Como é que eu vou me portar se eu tenho conhecimento das coisas de Deus neste mundo? Porque neste mundo eu sou estrangeiro. Eu tenho que ser conivente com as práticas desse mundo? Não. Eu tenho que ter sabedoria, phronesis, para poder e para saber me portar e me comportar neste meio, ou no meio em que eu estou inserido, que pertence, obviamente, a este mundo, a este sistema mundano ou deste mundo. Bom?
A sabedoria Phronesis é uma disposição mental mediante a qual julgamos o que deve e o que não deve ser feito. Disposição mental. Parece-me muitas vezes que o cristão tem uma mente preguiçosa, não é? Nós deixamos de usar a nossa mente, porque às vezes nos tornamos tão, principalmente alguns que se denominam, obviamente não se denominam verbalmente, mas pela forma como andam, extremamente religiosos, tá? Então esse extremismo religioso leva para uma preguiça em relação à busca de conhecimento, à busca de sabedoria. Tá? Então eles muitas vezes tentam conhecer a Sofia, mas desconhecem a Phronesis. Tentam conhecer as coisas de Deus, que é uma sabedoria teórica, em tese, mas não colocam na prática, porque na prática é a Phronesis. Entendendo? Então eu não considero escândalo, como eu falei antes. Eu considero feio. Eu acho feio, às vezes, a forma como os cristãos agem diante das pessoas, gritando, ou andando de qualquer jeito. Eu não falo em relação a trajes, mas assim, sabe, de uma forma descoordenada, assim, mostrando estupidez, mostrando ignorância, sabe? Eu acho que nós temos que entender que se nós temos a mente de Cristo, ou seja, capacidade ou capacitação para buscar o conhecimento Sofia, a sabedoria Sofia, nós temos que entender que nós podemos colocar ela em prática através da Phronesis. E é isso que eu quero para mim e para a tua vida. Para se ter uma mente equipada segundo os gregos, e por isso os escritores do Novo Testamento agarraram essas palavras, principalmente a Sofia, você vai achar inúmeras vezes no Novo Testamento, né? Eles agarraram essas palavras por isso, porque viam na pessoa de Cristo. Mas nós, segundo os gregos, somos pequenos cristos, ou seja, pequenos cristos. Cristãos é pequenos cristos. E se nós somos pequenos cristos, nós temos que andar como Cristo andou, pondo em prática a Sofia, conhecendo e entendendo a Sofia e colocando ela em prática através da Phronesis. Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã.